Agostinho, como informamos, hoje vamos falar sobre condomínios e sobre síndicos. É duro ser síndico de prédio, né? Como é duro. Por mais que o síndico faça, nunca estão satisfeitos com ele. É impossível conseguir unanimidade. Então hoje nós convidamos o Dostoiévski Vieira Silboni, que é o presidente do Instituto Prosíndico, para conversar um pouco sobre essa difícil profissão. Dostoiévski, vamos começar pelo seguinte: como é que está hoje a inadimplência nos condomínios? Bom dia. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, a inadimplência subiu bastante, principalmente por esse momento ruim que a economia vive, e óbvio que a pessoa opta entre pagar a parcela do carro, que tem um juros absurdo, entre pagar o cartão de crédito, que tem também um juros e multa absurdo que vai acumulando. Ela prefere pagar isso do que a dívida de condomínio, que é uma dívida com multa barata, é uma penalidade pequena. Então ela opta por esse deixar de lado o condomínio. Agora, mudou a regra, né? Mudou. A regra de cobrança agora, com o novo Código de Processo Civil, você tem um rito mais rápido, tá? O que não muda e não mudou muito de lá para cá o inadimplente. Existe aquele inadimplente que a gente chama de contumaz, que é esse com aquele perfil que eu falei, que ele continua fazendo isso. Nesse caso não precisa nem dizer estou sindicando, né? É um exagero, há muita pesquisa, muita procura, muita investigação quando se diz estou sindicando. Então, nesse caso, ele está, na verdade, sendo leniente, né? Ele está deixando o condomínio fazer com que os que pagam em dia paguem por ele. Agora, a partir de quando um síndico deve procurar um morador ou um condômino e confrontá-lo a respeito do condomínio em atraso? Porque há diferenças, né? Entre alguém que está passando por uma dificuldade pontual ou alguém que opta por deliberadamente não pagar o condomínio para trocar o carro. É difícil isso também, porque acho que tem muito de relações humanas nisso aí também, né? Continuam Exato. colocando só o número do apartamento, não o nome do... Não pode colocar o nome da pessoa que você expõe. Nesse caso, o Rafael tocou num ponto muito bom. Quando falam, e eu escuto muito isso, o condomínio deve ser administrado igual uma empresa. O síndico tem uma função social também. Por exemplo, a pessoa está com câncer. Ela opta entre pagar remédio ou pagar o condomínio. Tudo bem que você não pode deixar isso durante anos. Então você tem que dar um tempo para a família poder se ajustar e poder achar uma saída. Mas né? quase que não há prédio que não tenha isso, hein? Será que tem tanto doente assim em todo o prédio? Não, Porque, não. Existem realmente pessoas São que... Paulo costuma ressaltar a diferença entre inadimplente e caloteiro. Como é que você fica? Então, o síndico precisa ter essa cuidade para separar o joio do trigo, não é isso? Isso. Então, nesse sentido, o que nós recomendamos? Um processo de cobrança extrajudicial, sem levar para a justiça, né? Apesar desses novos prazos que o novo Código de Processo Civil deu, de uma forma rápida. Isso o condomínio tem uma regra clara, a regra do jogo para todo mundo. Né? Então, você dever o condomínio 30 dias, vai para um advogado. O advogado já vai penalizar mais esse inadimplente, com multa geralmente, honorários advocatícios de 10% a 20%. Né? E isso já torna a dívida cara. Aí começa a ficar cara a brincadeira. Aí junta mais juros e multa, a pessoa acaba sendo desestimulada a fazer isso todo mês, esse que a gente chama de contumaz. Né? Agora, então, mas eu queria saber como é que é a separação do contumaz pro eventual. Aí entra o síndico, tem que ir conversar, toca a campainha, como é que faz? Esse contumaz é aquele que reiteradamente ele continua devendo o condomínio por vários meses. Então ele vai lá paga 2, ele vai lá paga 3, aí fica adimplente. Ele paga para ir na assembleia, né? Por exemplo, ele paga antes da assembleia para ele poder ir lá e esculhambar o síndico. Quando entra um carro novo na garagem. Então, aí vem o ponto que dói na veia de quem paga em dia, quem se mata para pagar em dia. Então, nesse caso, o condomínio também pode aprovar. Não é muito fácil, né, mas geralmente em condomínios novos é possível fazer isso. Uma regra no regimento interno para que o contumaz tenha uma penalidade maior. Tem condomínios hoje, Rafael, que, por exemplo, o contumaz é penalizado com 10 vezes. Isso é, se reiteradamente ele dever 3, 4 vezes por ano um montante, ele vai ser penalizado com 10 vezes. Então aí você começa a doer no bolso dele, ele começa a ficar mais assustado. Quer dizer que o contumaz é o meio do caminho entre aquele que paga e aquele que não paga, né? Isso. O contumaz, porque ele paga, de vez em quando ele paga. Isso. Dá uma limpada na barra, né? Dá uma limpada na barra. Agora, tem aquele que realmente está numa situação
Perdeu o emprego. Perdeu o emprego, perdeu o arrimo de família, né? A família perdeu quem pagava. Existem hoje também seguros que cobrem isso. Então, assim, alternativas existem. Agora, o grande problema de condomínio é isso. Quer dizer, as pessoas acabam deixando, ninguém fiscaliza. Conhece um país chamado Brasil? Então, é mais ou menos o que acontece no Brasil. O condomínio é uma réplica perfeita disso daí. Não, e tem jeito para cobrar, porque se você cobrar demais, o cidadão vai lá na delegacia e registra num termo circunstanciado que ele sofreu constrangimento. Exato. Imagine, me cobraram na frente do meu vizinho, me cobraram na frente dos meus filhos. Agora, pagar que é bom, para dar o exemplo, ele não faz. Não faz. Então, por isso, o condomínio tem que contratar uma assessoria especializada, né? Tem empresas que fazem hoje isso muito bem. O síndico não se expõe também, né? Aí entra o síndico profissional. Eu digo profissional ou mais profissionalizado, porque você tem um morador, a gente fala do síndico profissional, aquele que é remunerado, uma situação que tem hoje no mercado onde a pessoa ganha para ser síndico, é um agente externo. Você tem um morador, que é uma pessoa também que pode ser bem preparada para que essa gestão realmente flua. Você tem pessoas no condomínio geralmente com boa formação que podem ocupar sim o cargo de síndico, Agora, por que não não? é aconselhável, né? Alguém de dentro do próprio condomínio ser síndico profissional, é? Então, aí existe um conflito de interesses, eu falo, né? Porque o morador, ele não vai saber separar a hora que ele é morador e a hora que ele é um profissional dedicado àquela edificação, né? Àquela construção. Então, nós recomendamos como entidade que isso não seja praticado. O síndico profissional deve ser de fora. De preferência de fora e de preferência que tenha uma empresa. Porque o fato do síndico, apesar de não existir o reconhecimento, né, como profissão, isso não existe síndico CLT e nem em sã consciência ninguém seria a favor disso hoje em dia, né? Você abre um precedente absurdo, né, de processos trabalhistas e tudo mais. É recomendável que tenha uma empresa, que tenha um seguro de responsabilidade civil. Isso é, se aquele síndico fizer algo que possa prejudicar as pessoas, ele possa ser... Isso afasta a possibilidade de atritos no prédio? Olha, dependendo do prédio, até aumenta, porque as pessoas ainda têm, eu falo isso, ainda é uma coisa nova. As pessoas ainda têm aquela carência do síndico, acham que o síndico é um caseiro, um zelador. E é diferente. O síndico ele é um gestor. Né? Na verdade, nós temos hoje, aqui no estado de São Paulo, 40 mil lideranças, que são esses síndicos, que estão marginalizados. Quer dizer, as pessoas não têm... E é isso que a gente tenta como entidade. As pessoas não têm onde buscar referência, buscar informação, e é isso que temos feito. O síndico profissional, ele tem que espécie de relação com o condomínio? Ele tem alguma relação com o condomínio? O síndico contratado, relação de emprego, por exemplo, ele pode questionar isso na justiça depois? Não, mas existem casos. O que acontece? O síndico ele é um cargo eletivo. Qualquer pessoa que queira ser síndica, ela tem que passar por uma eleição, né? Tem que chamar a assembleia, tem um rito. E nesse rito, independente dele ser uma pessoa física ou uma empresa, estabelecido como uma empresa, que é, como eu disse, o ideal, ele tem que ser eleito pelos moradores. Então, você só tira ele também através ou do impeachment, né, que é 1/4 de assinaturas, você chama uma assembleia para destituir o síndico, ou uma nova eleição no final do mandato. E contas de um condomínio? Por que as contas sempre dão tanto problema? Tem como acompanhar as contas de um jeito claro, legítimo, transparente? Porque geralmente essa é a briga dentro de condomínio, né? Falta transparência. Meu condomínio tem 5 anos e já acusaram gente que não merecia ser acusada e contrataram o outro que fez o que achavam que o outro estava fazendo. É sempre uma confusão, né? O síndico é sempre suspeito. Sempre uma confusão, o síndico é sempre suspeito e, na maioria das vezes, é uma pessoa que não é desonesta. Então, por quê? É muito fácil, eu falo isso sempre, né? É muito fácil quando você faz algo, você acusar o outro, porque você sabe como funciona algo escuso que você faz. Né? Então, isso é uma prática recorrente. Quer dizer, as pessoas, quando não acham argumentos consistentes para desqualificar aquela pessoa, qualquer semelhança também com adversários políticos é mera coincidência, ela desqualifica ladrão, tá roubando e tudo mais. O que não é verdade. Nesse sentido das contas, a transparência financeira, esse é um mercado sem regulamentação. Nós não temos hoje uma regulamentação de como é, por exemplo, a prestação de contas financeira de um condomínio.
De cidades nós temos, de ONGs nós temos, de empresas nós temos, de condomínio não. Então, na verdade, o que acontece? As empresas que são essas empresas que a gente chama de administradoras de condomínio, elas criaram um padrão delas. Muitas hoje, inclusive, têm uma prática totalmente errada, que a gente chama de uma prática de conta pool. O que é conta pool? É uma conta onde a administradora movimenta o dinheiro de todos os condomínios dela numa conta só. Isso é um absurdo. Mistura tudo. Condomínio da Avenida Paulista com... Tudo. Tudo bem que você tem um demonstrativo financeiro, claro, por condomínio, mas assim, você chega lá na administradora e fala assim, Rafael, eu quero o saldo do meu condomínio agora, hoje, igual está no banco, em tempo real. Não tem. E essa é uma prática totalmente abominável, por quê? Porque várias empresas que faziam isso já quebraram e levam os condôminos para prejuízo. Aí sobra para o síndico chamar uma assembleia e falar assim, pessoal, a administradora sumiu com 300, 400, 500, 1 milhão e a gente vai ter que ratear para pagar as contas do mês. Terrível. Terrível. Sobra para o proprietário pagar esse custo. Então, Ideal e aí é ter- a responsabilidade do síndico, né? Civil e Síndico, penal. Do síndico. Contratar uma empresa dessa, é o síndico que paga o pato no final. No sentido de não cobrar essa transparência, né? Isso tem um antídoto, que é contratar uma auditoria mensal preventiva. O síndico pode contratar, não é caro, em vez daquele negócio investigativo, né? Eu falo isso sempre, é muito igual à política. Então o síndico entra, geralmente um novo síndico, ele quer fazer investigação de vidas passadas da outra gestão. Isso geralmente é um valor assustador, astronômico, leva as pessoas a pagarem isso de uma forma de rateio extra, né? E isso causa geralmente nada. Por quê? O efeito é nulo, porque geralmente não se acha nada. Então você gasta 15, 20, 40, 50 mil reais numa auditoria que não dá em nada. Não, e mais uma coisa, deixa de fazer. E deixa de fazer. Quando está se preocupando com administrações passadas, deixa de fazer a dele. Né? Exato. Como se equilibrar em despesas para os móveis do salão ou da sala de espera e a troca do aquecimento central de gás para elétrico são despesas muito maiores. Elas criam o mesmo problema, às vezes um móvel tem oposição das mulheres dos apartamentos. Tudo. Como é que vocês levam uma coisa assim? Isso é perfeito, né? Na verdade, não existe um grau de prioridade. E a comunicação, além da transparência financeira que a gente já falou, é outro ponto falho nos condomínios. Então, por exemplo, o síndico ele não é dono do prédio. Sempre falo isso também. Né? Ele não é dono do prédio, ele está síndico, ele não vai ficar lá a E vida esse inteira. é um risco da maioria dos síndicos, de se achar dona do A prédio. grande maioria, infelizmente. Aquele perfil mais antigo, felizmente isso está mudando também. Aquele perfil ditador, aquela síndica também que gosta de gritar. Então, nós temos aí num programa humorístico, né, que é o Toma Lá da Cá, a Dona Álvara. Né? Isso, a Dona Álvara é perfeita. Perfeito, a dona do perfeito. condomínio, né, do Isso, Jambalaya. Né? Isso, do Jambalaya. Tem vários Jambalaias por aí, viu? Então, essa questão da escala de prioridades, essa questão do planejamento, isso geralmente não é discutido com os moradores. Né? E isso, por exemplo, em prédios novos, o senhor falou de mudança de imóveis, por exemplo. Existe um projeto arquitetônico que foi aprovado. Existe um direito autoral em cima disso. Tem muita gente que chega, a parede está lá vermelha, de acordo com o memorial descritivo do empreendimento, e muda para azul. Sem falar com ninguém, sem discutir com ninguém, sem pedir autorização para o arquiteto ou para o decorador que fez a obra. Então, assim, é tudo muito amador ainda. Mas a gente está aqui para tentar mudar isso. O desemprego aí que não para de sair do noticiário, ele propicia uma concorrência maior para ser síndico, pelo recurso que pode trazer, muito embora seja pequeno, não sei. Ótima pergunta, maravilhosa pergunta. Tem muitas pessoas, muitas bem intencionadas e bem qualificadas que estão desempregadas. Então você pega hoje um condomínio em que o honorário de síndico tem honorários de 25, 30 mil reais, para você estar dedicado àquele condomínio full time, você vai disputar com uma empresa de síndico profissional entre o síndico morador e a empresa, a maioria das pessoas acaba optando, se for ainda por um valor menor, fizer um bom negócio, por um síndico morador. Né? Então ela prefere pagar menos,
ter uma gestão não tão qualificada, mas eu sei que é alguém que é meu vizinho aqui. Agora, esse síndico morador não sofre demais? Com gente tocando o interfone toda hora, sábado de noite. Você tá falando muito barulho aqui, dá pra falar com ele. Até onde vai o síndico? Você falou no começo da entrevista que muita gente encara o síndico como um caseiro, né? Para resolver pequenos problemas. Como estabelecer esse limite? Olha, até ali eu posso ir, a partir dali se resolva com o seu vizinho. Hierarquia. É o único ponto que vai resolver isso. Então, você tendo um bom zelador, ou gerente predial, que é um novo zelador agora, uma equipe de manutenção, no caso de um condomínio grande, uma administração, né? A gente está falando aqui de condomínio grande, mas os pequenos também podem fazer isso. O pequeno também pode criar regras. Então, o síndico ter estipulado que a portaria só interfona para o apartamento dele de tal horas a tal horas, que as pessoas, ele deixe claro isso na assembleia também, ele fala, olha gente, eu vou ser aqui síndico pela isenção, mas assim, ninguém vai tocar na minha casa se não for uma emergência, salvo se for uma emergência, depois de 9 da noite, 10 da noite, imagina você está num jantar, toca lá teu interfone, Tá vazando não sei o que aqui. Não, a fulana tá andando de salto em cima da minha cabeça, sabe? São coisas particulares. Esse é outro ponto também. As pessoas acham que o síndico tem a obrigação de cuidar de pontos particulares. O que são pontos particulares? O seu confronto com o confronto do vizinho de cima ou do lado. Não é. A partir do momento que isso se torne abrangente a uma massa, isso é 2, 3, 4 pessoas, aí sim o síndico tem que intervir. Senão você tem que resolver seu problema com o seu vizinho. Estamos entrevistando o Dostoiévski Vieira Silboni, que preside o Instituto ProSíndico. Por que foi criado o Instituto? Há 2 anos atrás, começou uma movimentação dessa questão da profissionalização da atividade. Um grupo de pessoas que me ajuda e me assessora e me dá conhecimento, né? Movimentou-se no sentido de que, olha, vocês precisam criar uma entidade porque não existe um lugar para os síndicos, coitados, e até os moradores que querem tirar esses síndicos ruins, buscarem, terem informação. Então, isso é um trabalho que eu já vinha prestando há anos. Né, como advogado? Não, eu não sou advogado. Não é advogado? Não, eu vinha prestando há anos como empresa de comunicação. Então, eu fazia eventos de conteúdo para esse mercado. E a coisa cresceu tanto que tivemos que organizar isso como uma entidade mesmo. Nós somos uma ONG, tem estatuto, tem diretorias, tem mandato, tem prazo, tudo certinho. E como é que os síndicos que não são profissionais chegam até o Instituto? Eles participam geralmente dos nossos eventos, tem os nossos cursos também de capacitação, qualificação e reciclagem. Tem as nossas consultorias, por exemplo, para empreendimentos de padrão popular, nós fazemos até de graça na maioria das vezes, porque é uma finalidade social também, ajudar essas pessoas a gerirem melhor os recursos. E agora nós vamos, inclusive vai começar esse mês aqui, uma capacitação para que os porteiros e zeladores saibam atender as pessoas com deficiência de graça. Nós vamos capacitar essas pessoas de graça, justamente porque é um mar de gente que tem deficiência ou deficiência temporária, seja um idoso, alguém que fez alguma cirurgia, e que geralmente a portaria do prédio, as pessoas que trabalham no prédio não são capacitadas para Agora, os próprios atender. prédios, eles têm acessibilidade? Ou esse é um problema sério? Esse é um problema seríssimo, principalmente edificações mais antigas, dos anos 70, 80 e 60, né? Não foi feita nenhuma adaptação. E, às vezes, isso eu falo que até é uma obra que não custa caro. Você pega um condomínio num bairro nobre, você vai gastar, no máximo, R$5.000 para fazer uma rampa, o que não é nada. Fazer uma rampa, colocar, né, os pisos acessíveis, né, que possam os cegos ver e tatear. Então, assim, é muito da gestão, da boa vontade da pessoa que está lá, poder fazer algo realmente para propiciar acessibilidade à edificação. Vamos fazer aqui um intervalo para o próximo bloco. Estamos entrevistando o Dostoiévski Vieira Silboni, presidente do Instituto ProSíndico. Já continuamos, Agostinho. E estamos voltando com o Dostoiévski Vieira Silboni, que preside o Instituto ProSíndico. Estamos falando sobre síndicos, sobre condomínios e os conselhos que assessoram os síndicos. Funcionam? Olha, essa é outra guerra de egos e vaidades. Geralmente, quando você tem um conselho afinado com a tua gestão e que pensa no coletivo, não no pessoal, porque o grande problema é esse. Tem muitas pessoas que entram para o conselho para resolver uma questão particular tua. Eu vou participar da gestão para resolver a minha questão particular, seja de garantia de obra, seja da minha unidade, e depois caio fora.
Então o síndico acaba ficando, na maioria das vezes, ou refém de algumas pessoas dessas, isso é, olha, eu partilho minha decisão com o conselho, mas o conselho não me ajuda, né? O conselho, de acordo com o Código Civil, ele é designado apenas para uma função, fiscal. Só que hoje, devido a essa questão toda das pessoas participarem e tudo mais, deu-se um status ao conselho de condomínio de um conselho consultivo. Mas, na verdade, ele é só fiscal. Então, isso acaba, na maioria das vezes, tendo muito conflito de gestão. Então, o síndico está lá com a corda no pescoço, ele precisa tomar uma decisão. Eu preciso trocar todos os interfones do prédio, que caiu um raio, queimou tudo. Ah, não, nós temos que analisar orçamentos. E o síndico está com emergência lá e precisa resolver. E aí? Porque quem vai tomar porrada das pessoas é o síndico, né? Agora, Aí vai surgir aquela dúvida. Quanto ele vai ganhar nessa troca? Não tem dinheiro no fundo de obras, né? Então, o ideal é que ele partilhe essas decisões, mas dê um prazo. Por exemplo, olha, pessoal, tá aqui para vocês orçarem também, se vocês quiserem o que for, mas eu preciso de um prazo. E outra questão é vista as pastas, né? O conselho tem que olhar as pastas do condomínio e acompanhar. Não é só o síndico também, como eu disse anteriormente, querer ser o dono do prédio, o dono do dinheiro. Dostoiévski, o zelador é um aliado do síndico? Não, zelador não, Salomão. Tucanaram o zelador. Como é que chama agora? Gestor predial. Ah, não, eu me recuso. O gestor predial é um aliado do síndico? Muito. É? É muito, muito. Ele é Quando ele sabe tudo dentro de casa, conserta tudo, que o morador fala, o meu zelador é excelente, não há nada que ele não resolva. Desde que ele ganhe acúmulo de função para fazer isso na casa das pessoas que sejam no horário fora do expediente dele, ok. O que tem em muitos condomínios é que como o síndico é uma pessoa que deixou o condomínio, está lá só pela isenção, deixou o condomínio na mão do zelador, o zelador é o rei do condomínio, ele manda no condomínio, ele pinta e borda no condomínio. Então esse é o cuidado que tem que se ter o respeito a essa hierarquia, a essa posição, e o zelador assumir o papel dele, que é fazer as manutenções das áreas comuns e cuidar realmente do funcionamento da máquina do condomínio, né? O mandato do síndico tem um período determinado para cada condomínio determina se ele pode ser reeleito indefinidamente ou não. Isso. Tem a convenção, que é registrada em cartório, que é como se fosse a constituição do condomínio. Geralmente, em 90% dos casos, são 2 anos, né? Esse mandato de 2 anos. Mas, geralmente, principalmente quando tem sindicância profissional, onde há aquela relação satisfação e insatisfação, é 1 ano o mandato do síndico. Menos que isso, fica inviável, a gestão não consegue fazer nada, você se aventura a fazer uma gestão muito curta que não dá resultado. Recolhimento de impostos. É um pepino aí para síndicos não profissionais. É um pepino e por isso que eu volto a falar da questão da administradora, tanto dos profissionais quanto dos A administradora moradores. pode ser uma boa aliada do síndico? Ela tem que ser. Aliás, é temerário aquela gestão que a gente chama de autogestão. O que é autogestão? Onde o condomínio ele se estrutura, ele faz tudo lá. Foi moda aqui em São Paulo há alguns anos, hein? Isso, foi moda e levou muitos condomínios ao buraco. Por quê? Porque você cria uma estrutura, você cria um dinossauro, né? Então os funcionários são acomodados, as pessoas que estão lá acabam recebendo dinheiro, por exemplo, você vai pagar um condomínio em atraso, você recebe o dinheiro na administração. Isso já foi comprovado que é uma forma de desvio claro de dinheiro. A grande sacada de desvio de dinheiro em condomínio é na cobrança. Esse é outra máxima. O pessoal fala assim, o síndico faz obra, faz não sei o quê. Não é aí. A grande sacada que as pessoas que têm má intenção tiveram foi em cobrança. Então ele recebe dinheiro do condomínio, dá quitação e fica lá nas pastas como se tivesse pago. E aí a pessoa acaba embolsando esse dinheiro. Então é uma coisa seríssima, não recomendamos a prática de autogestão. E quando um condomínio descobre que o síndico realmente fraudou, cometeu alguma espécie de crime, qual é a providência? Procurar a polícia? Olha, existem casos, existem vários síndicos, inclusive passaram matérias aí na televisão uns tempos atrás, de pessoas que realmente respondem processos criminais, mas isso, para você provar, você realmente precisa ter embasamento, né?
você precisa ter auditoria, precisa ter essa cobrança dos moradores na exigência de transparência financeira e fiscal. Então, é um processo moroso, óbvio. Aqui no Brasil as coisas não funcionam muito bem, mas existe essa questão da penalização sim. As e propostas para melhoria do prédio têm fácil entendimento, a resistência, por exemplo, troca por lâmpadas LED, que todo mundo já sabe que são mais econômicas e mais duradouras. Criam dificuldades nos prédios? Olha, é impressionante como às vezes os moradores se apegam, o síndico até tem boa intenção, mas os moradores se apegam a detalhes. E até bom que tenha, eu falo assim, o chato é bom, porque o chato também ele te traz feedback, ele te traz esmero na hora de fazer as coisas. Mas, por exemplo, você tem projetos onde às vezes o condomínio não tem custo até, hoje tem empresas que fazem, por exemplo, toda a troca de lâmpada e ganham no que vai gerar da economia, por exemplo. E nesse sentido, até nisso os moradores emperram e dificultam e tentam causar na vida do síndico. Mas se o síndico for bem articulado, se o síndico for uma pessoa que saiba ter consistência na apresentação de projeto, ele vai dar certo. Há condomínios e há condomínios. Há condomínio de um prédio só, de 2 prédios, né, que são de gestão conjunta. Mas hoje é comum encontrarmos várias torres, 5, 10 torres. Isso. Como fazer para administrar todo esse universo, aí, às vezes de 300, de 600 moradores? 1.000, 2.000. Olha, é um desafio imenso, porque você lida com todo tipo de gente. E tem coisas seríssimas. Você tem tráfico de drogas, você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, problema com milícias. Então é uma coisa séria. A pessoa acha que ser síndico é só, não, eu vou colocar meu CPF lá e vai ficar tudo bem. Você se envolve com coisas sérias, dependendo do condomínio que você é síndico. Disputa trabalhista com funcionário. Disputa trabalhista. Eu tenho casos de condomínios que tem, por exemplo, 10 audiências por mês. Sabe? Como é que um síndico que trabalha vai ter tempo para isso, para ficar indo em fórum e tudo mais? Então, essa figura da sindicância profissional, que é uma sindicância mais estruturada, apesar de ser um modelo em consolidação, é o ideal para um condomínio grande desse. Porque o morador ele tem o conflito de interesses dele também, né? Você não sabe separar. Na hora que você for brigar, você vai brigar com o seu vizinho, e depois para você encontrar com ele no elevador, como é que faz? Então, na hora de ter atrito, né, que eu falo, então um bom síndico, seja ele profissional ou não, ele tem que ter essa questão de ser um mediador de conflitos e interesses também. Agora, eu imagino que as queixas mais comuns que cheguem ao síndico sejam mesmo de relacionamento humano, né? É barulho de cachorro, é a mulher andando com sapato alto no apartamento de cima, é obra fora de horário permitido. Também não dá para escapar disso, né? Não foge. Porque o síndico também não pode falar, não é comigo, não fala comigo, eu não sei de nada, porque aí... Não, e tem outra implicância também, época de férias, moradores recebem parentes, né? Então, aumenta o consumo de água, de luz, né? Não, mas ele tá com 10 pessoas lá, eu sou sozinho aqui, vou pagar a mesma coisa. Vai. E A aí partir do momento que você optou, entrar, a partir do momento que você optou viver numa coletividade, você vai. A conta de luz não é o caso porque é individualizada. E a água? Esse é o maior problema hoje e parece que já há uma solução à vista, né? Para os novos empreendimentos. Para os novos já é realidade, na verdade, desde 2006. O que o Michel Temer fez agora foi o quê? Ele consolidou um processo, né? Ele sancionou uma lei que obriga as instalações a terem a preparação para medição. Isso no Brasil inteiro. São Paulo já tem isso desde 2006. Isso realmente rende uma economia, porque a própria conscientização das pessoas em gastar menos, que vai doer no bolso, já faz elas economizarem. Quando você individualiza a água e o gás junto, também cai bastante a conta, porque geralmente o gás, nos prédios mais novos, ele é preparado também só para E o poço artesiano para limpeza geral, assim, a parte da frente, o andar inferior do prédio, ainda se utiliza isso? Olha, o poço artesiano é uma obra complicadíssima, uma obra cara que pode dar um resultado nulo. Tem fiscalizada pela Sabesp. Pela Sabesp. Então você tem poços artesianos que gastaram-se 300, 400 mil reais e não achou água nenhuma, né? Então, assim, é um risco grande. Tem poços artesianos, eu fui num condomínio que foi escavado do lado de uma fossa séptica. Quer dizer, o risco de contaminação é absurdo. Quer dizer, e ninguém viu. Gastou-se um dinheiro, fez uma obra faraônica. Nesse caso é condenada também a água de reuso, né?
E olhe lá, porque mesmo a água de reuso, é boa essa pergunta, a água de reuso tem um monte de condomínio que colocou plaquinha agora, né? Aqui usamos água de reuso. A água de reuso ela precisa ser tratada também, porque você pode ter uma contaminação de plantas, você pode ter uma contaminação na área comum, alguém passar a mão... Animais e tudo mais. Então, é uma coisa a ser feita com critério e com um profissional habilitado, um engenheiro ambiental e tudo mais. A terceirização é um modelo de relacionamento com funcionários de condomínios consagrado? É a mesma... Eu espero que o síndico profissional chegue nessa fase também, de consolidação. Hoje, houve uma acomodação, isso começou há mais de 10 anos atrás. Os riscos hoje estão compreendidos, né? Quando você pega uma empresa que tem lastro, que tem patrimônio, você pega uma empresa que vai lá com o condomínio, de qualquer forma, o risco é do condomínio, tá? Então o condomínio vai responder solidariamente àquele funcionário porque ele prestou serviço lá. Porém, se você pegar uma empresa que não tenha lastro, que não tenha patrimônio, que não tenha um corpo jurídico eficiente, você vai pagar a conta. Então, por isso que às vezes o barato em terceirização sai caro. Porque tem muita empresa que quebrou e deixou todo o passivo trabalhista para o condomínio, porque alguém vai pagar. E a justiça trabalhista ela não perdoa ninguém. Vamos voltar então aos caloteiros, não aos inadimplentes. Os inadimplentes são eventuais, né, devedores. O que é possível fazer para restringir esses caloteiros? O que o condomínio pode proibir que eles façam, que os outros fazem pagando? Olha, condomínios alguns que fizeram individualização de água, aprovaram em assembleia a regra de corte. Eu particularmente sou contra, é uma coisa complicada, é uma coisa que você fere um direito constitucional que é o acesso à água e tudo mais, mas tem gente que faz. Tem gente que faz e teve resultado. Não tem jeito, né? O que pode ser feito que é universalmente aceito, então? Cortar acesso a áreas pagas, salão de festa, espaço gourmet, churrasqueira, isso pode cortar. Agora você não pode cercear o direito da pessoa, nem expô-la. Não pode. Não pode. Elevador. Tô brincando, né? 15º vai subir a pé. Você vai de escada até lá. Elevador precisa ficar com uma lista lá. Tá na lista do A gente Schindler. coloca um concierge lá para ficar... Na lista do Otis. Quer dizer, essas coisas não podem ser cerceadas. Não, porque o condomínio corre risco de danos morais, processo e tudo mais. E mesmo no corte de água, né? Isso é uma coisa nova aí com a individualização. Não são muitos prédios que tem, né? Mas mesmo corte de água... É questionável. E a justiça já derruba isso rápido. É questionável. Tirar o direito do sujeito de ter acesso à água Não, é um negócio grave. mesmo porque não se sabe se... Porque ele não paga no condomínio a água. Sendo individualizado, ele paga diretamente para a empresa, não é isso? Vai depender do entendimento do juiz. A comarca... Como a conta de luz. Quer dizer, você não deve para o condomínio a conta de luz. Você deve para a concessionária. Exatamente. Você tem comarcas, por exemplo, em Taboão da Serra... os juízes são meio dogmáticos, eles não aceitam e não restabelecem o uso da água, eles cortam mesmo. Cortam a água. Cortam mesmo. Então depende muito do local e do entendimento do judiciário. Bom, eu estou vendo aqui que o Instituto Pró-Síndico ampliou o seu leque aí pelo Brasil, né? Já em várias partes. Estamos em várias partes. Agora... O que você sentiu nisso? Por exemplo, Aracaju, Curitiba, Ribeirão Preto. É uma carência que tem os responsáveis pelos edifícios dessas cidades de encontrar informações até? A pessoa geralmente cai de paraquedas, leva um susto, igual do exército, né? Que tá todo mundo passa para trás, ela fica sozinha lá na frente e assume uma bomba, né? E como eu falei, tem condomínios com situações terríveis, com tráfico de droga, inadimplência absurda, caixa a zero. Então, nesses locais, principalmente eu vou te falar fora de São Paulo, a carência é absurda também. Como são recebidos esses cursos para treinamento de pessoal e tudo? Tem muita afluência? Tem... O curso de capacitação de síndico, geralmente, são turmas pequenas, tá? De 25 a 30 pessoas, porque é um formato mais intimista, digamos assim. Agora, os cursos de treinamento para portaria e zeladoria são cursos para 100, 120 pessoas, dividido em turmas de 60, porque senão atrapalha a didática. Mas, assim, tem lista de espera, tem pessoas que vêm de fora para cá para fazer também, quando não tem data na cidade. Nós vamos fazer agora em setembro Curitiba, são as primeiras turmas lá também que vamos fazer.
Rio de Janeiro já tem adiantado, Aracaju também já tem faz tempo. Então, a coisa está realmente crescendo e cada vez mais procura. Em Brasília também agora vai ter um congresso em Brasília no final de setembro também. Então, a carência é geral. Aquele perfil do aposentado que com tempo livre vira síndico, pelo jeito acabou, né? Ele está com os dias contados, porque as atribuições aumentaram muito, são mais de 140 obrigatoriedades. Eu vou te falar que nem o síndico profissional consegue ver tudo, é muita coisa mesmo. E tem o aspecto financeiro também, né? Exato. Então, Se alguém que não tem habilidade com ar, de repente você vê lá, se vê administrando um negócio que mexe com 100 mil, 200 mil reais por mês, 300 mil reais por mês. você fala de fundo de reserva, fundo de obras, previsão orçamentária. Quer dizer, você tem que ter um conhecimento mínimo de finanças ou de gestão de uma empresa para aplicar isso nesse caixa do condomínio. Que posição hoje ocupa a segurança nos condomínios? Olha, é fundamental, porque ninguém vai morar em prédio e topa viver numa bagunça toda de gente, né? De confusão de interesses e de egos e gênios à toa. Né? As pessoas buscam a segurança, o que o Brasil entrega público é ruim. Então as pessoas esperam que tenha um sistema que grave, né? Um sistema de câmera que grave. Isso na maioria das vezes não funciona. Então você pede, eu quero imagens da semana passada. O sistema às vezes que está lá é tão antigo que você não tem. Né? Outra coisa importante é o perímetro, né? Esse cuidado com o perímetro. Mas o principal eu falo para vocês é a questão do funcionário que está lá, que tem que estar capacitado. Sem isso, não adianta você ter o sistema da NASA. A gente toma conhecimento diariamente de artifícios para entrar num prédio, né? E até com zeladores ou porteiros ditos experientes. Exato. Né? Vocês lembram aquele caso do menino que foi morto aqui, que ele roubou um carro num condomínio com 10 anos de idade. Um garoto de 10 anos de idade entrou num prédio, roubou um carro, dirigiu o carro, quer dizer, é absurdo, né? O zelador provavelmente dormindo enquanto isso tudo estava acontecendo. Mas a segurança hoje ocupa um lugar aí importantíssimo, né? Prioridades dos condomínios. Tem que ser prioridade do síndico a segurança e tem que realmente ter um sistema que funcione. Porque não adianta nada você gastar um dinheirão e nada funcionar. O deficiente físico, ele tem alguma consideração especial dentro do condomínio? Por exemplo, a vaga de garagem. Ele tem direito a ter uma vaga de garagem mais próxima dos elevadores? Olha, é determinação de lei federal e o condomínio tem que se adaptar. Muitos falam assim, mas é antigo, não está previsto. Não importa. O síndico tem que fazer as adaptações, é lei federal e tem que fazer realmente, porque corre o risco de Quando ele não está no prédio desde o início, ele aparece depois. Como é que faz? Ele chega, tem algum direito assegurado também? Nessas condições narradas pelo Zé, de ter mais próximo do elevador e outras vantagens? Isso. O que acontece é que, assim, muitos síndicos falam isso, usam esse subterfúgio e falam o seguinte, mas não era assim, não está na convenção. Aí acabam entrando na justiça, o deficiente acaba entrando na justiça e ganhando. Isso é ganho de causa. Agora, é uma situação difícil de resolver, porque geralmente próximo do elevador as vagas já foram vendidas antes. Como é que faz aí? Então, faz permuta, é isso? Tem que criar adaptação. Se a vaga é definida, como é que você faz, né? Se a vaga definida, pior ainda, mais complicado ainda. Você tem que tentar achar um espaço. Existem empresas que fazem essa mudança de vagas nas garagens para adaptar. É complicado. Quer dizer, sobra para o síndico, geralmente, todo esse pepino que é gerir tudo isso. Quer dizer, toda essa gama de necessidades. Ele pode ser responsabilizado por isso? Pode. Individualmente? Pode, se ele for leniente. Se ele não responder, se ele não der uma saída, ou se ele levar para a Assembleia. Eu falo assim, a Assembleia é o local para decidir tudo. Então tá numa situação complicada, leva para a Assembleia. Você não fica com o ônus e nem sozinho com o bônus. Então tá todo mundo lá e todo mundo decide o que vai fazer. Agradecemos a presença de Dostoiévski Vieira Silboni, que preside o Instituto Prosíndico. Para entrar em contato com vocês, como é que faz? Nós temos o site, muito obrigado pela oportunidade, o prosíndico.org.br, os telefones aqui em São Paulo 3237-1720 ou pelo e-mail diretoria@prosíndico.org.br. Muito obrigado pela sua entrevista, pelos esclarecimentos importantes aí, hein?